Daremos início à apresentação do nosso trabalho do curso de Bacharelado em Administração Pública pela disciplina Orçamento Público, lecionada pela professora Gisele Guzmão, juntamente com a tutora presencial Gabriela Soares de Campos. Os componentes deste trabalho são Ariane Isabelle de Faria, Bruno Pereira da Silva, Camila Lília dos Santos Barbosa, Flaviane Priscila da Silva, Karina Pereira da Silva e Mairone Rezende Silva. Relatório 89. Regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga para a implantação das redes de telecomunicações. As redes apresentam relevância para o desenvolvimento da infraestrutura nacional de telecomunicações, bem como para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, considerando que o regime tem como objetivos a redução das desigualdades regionais, a modernização das redes de telecomunicações e a massificação do acesso às redes e aos serviços de telecomunicações de internet em banda larga. No âmbito das redes, observou-se que os resultados obtidos foram além do esperado, tendo em vista que, apesar de terem sido submetidos em 1968 projetos, apenas 75 concluíram a execução, cerca de 4% do quantitativo total de projetos aprovados. Esse quantitativo de projetos concluídos corresponde ao investimento da ordem de 3,6 bilhões, cerca de 14% do valor total dos projetos aprovados pelo MCTIC. Ainda cabe destacar que, mesmo entre os projetos concluídos, o volume de investimentos realizados pela empresa, cuja prestação de contas final foi aprovado pelo MCTC. O acompanhamento relativo ao cumprimento das contrapartidas constitui um ponto crítico do REPNBL Redes. Sendo assim, caso haja prorrogação ou reestruturação do regime cuja vigência se encerrou no final de 2016, recomenda-se estabelecer uma gestão de riscos e controles internos em atendimento ao disposto artigo 17 do Decreto de número 9.203/2017, que dispõe sobre políticas de governança da administração pública federal. Análise dos projetos. As análises serão realizadas pelas empresas em contrapartida aos benefícios fiscais usufruídos. Destacou-se que o CIS-REPNBL trata-se de um sistema eletrônico desenvolvido para gerir a análise dos projetos submetidos à aprovação, no qual os respectivos documentos, incluindo os desenhos esquemáticos, informações georreferenciadas, cronogramas e orçamentos, foram submetidos em formato digital. O CIS-REPNBL verificava se existiam eventuais pendências nas informações prestadas pelas empresas, bem como o atendimento dos percentuais mínimos estabelecidos para componentes e equipamentos de redes e o cumprimento dos investimentos nas áreas de abrangência da SUDEN e SUDECO, se fosse o caso. Além disso, o sistema disponibilizava ferramentas de comunicações, mensagens eletrônicas entre a equipe responsável pela análise do Ministério e as empresas proponentes, com o intuito de esclarecer dúvidas e solicitar ajustes nos projetos enviados. Disto, o caso do MCTIC, solicitante às empresas alterações nos projetos, o CIS-REPNBL era capaz de comparar automaticamente os campos alterados, otimizando as análises realizadas pela equipe técnica do Ministério. Essa análise limitava-se à conferência dos requisitos estabelecidos na legislação, especialmente na portaria do MC, de número 55/2013. A análise da equipe técnica do Ministério não abrangia
o julgamento da solução tecnológica nem a topologia escolhida pela empresa. Essencialmente verificava-se o preenchimento das informações requisitadas, a coerência entre o projeto apresentado e o tipo de rede escolhida, a capacidade e o desempenho. Cabe ressaltar que o sistema não permitia a extração de dados gerenciais nem de relatórios que possibilitem uma análise sistêmica das informações. Não foi possível, por exemplo, utilizar as informações georreferenciadas para avaliações a respeito da interiorização do acesso à banda larga e da redução das desigualdades. Segundo informações prestadas pelo gestor, todas as informações eram extraídas da base de dados com o apoio da área de TI do Ministério. Após extrações, tais informações eram analisadas e tratadas pela equipe técnica por meio de planilha. Pontos positivos. O apoio da equipe do Ministério foram os fatores positivos apontados pelos participantes do questionário. Pontos negativos. Rigidez dos projetos, com apenas uma alteração prevista, foi um empecilho para a conclusão, tendo em vista a dinamicidade do setor, alterações de estratégia comercial, problemas com fornecedores, variação da taxa de câmbio e problemas com o licenciamento. Prazo de apresentação dos projetos. Foi verificado que os participantes tiveram dificuldades para entregar os projetos no prazo ou não conseguiram cadastrar projetos devido ao prazo estabelecido, que inclusive teve prorrogação. Prazo de conclusão dos projetos. Mesmo com a prorrogação do prazo para a conclusão dos projetos até 31/12/2016, houve problemas para a conclusão no período previsto, tendo em vista problemas com fornecedores, licenciamentos e complexidade da rede. Exigências de tecnologia nacional e PPB. Conforme apontado pelos participantes do questionário, os equipamentos com tecnologias nacionais não atendem certas necessidades das redes e sua exigência representa empecilho para atendimento à execução dos projetos. Não participação das empresas do Simples. Um empecilho para a participação de mais empresas do regime. Conclusão. Conclui-se que a partir dos dados analisados que houve eficiência, uma vez que os projetos de uma maneira geral foram aprovados de forma tempestiva e em conformidade com os normativos do REPNBL redes. Contudo, não se pode afirmar que houve uma eficácia, tendo em vista que os critérios de aprovação estabelecidos não foram suficientes para garantir os resultados esperados. Consequentemente, seus objetivos foram alcançados. Um dos fatores que pode ter prejudicado os resultados pode ser a ausência de uma avaliação da situação inicial do setor de telecomunicações, ou seja, antes da vigência do regime. Tal diagnóstico poderia contribuir para que o estabelecimento de objetivos factíveis no âmbito, bem como a realização de um acompanhamento de resultados que viabilizasse ajustes tempestivos nas diretrizes da política.